Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre um evento importante aqui, promovido pela Unisul, o Sinfop, né? Nós estamos aqui com o professor Fábio Rauen, coordenador do evento, e também o professor Fábio é coordenador do mestrado e doutorado de Ciências da Linguagem da Unisul. Professor, quando a gente discute, saindo um pouquinho da questão do Sinfop, né, falando da ciência da linguagem, também, para chegar no momento desse, existe muita pesquisa. Como o senhor falou no bloco anterior, o senhor defende que a pesquisa deve ser desde o ensino básico, né? Quando chega na graduação, numa especialização, o aluno ele já está adaptado a essa questão da pesquisa, do estudo, né? Principalmente dessa questão técnica e científica nas universidades. Esse é o ideal, né, Madeira? Na verdade, é o que eu defendo. Eu penso que se nós nos acostumarmos a pensar em aprender pesquisando, é óbvio que nós não vamos chegar na iniciação científica formal que ocorre, assim, oficialmente no ensino brasileiro na faculdade, estranhando, achando que isto é um bicho de sete cabeças, como de fato a gente costuma ouvir na universidade que é. E é óbvio que eu, quando pego esse estudante no mestrado e no doutorado, eu vou ter um indivíduo que já está acostumado a pensar pesquisando, a pegar um assunto e não se conformar com aquilo que eu expresso, exponho, faço a exposição numa sala de aula. Ele próprio pode ir para o seu livro, ele pode ir para o seu, sei lá, seu artigo científico e descobrir se aquilo que até seu professor está passando faz ou não faz sentido. E aí, lógico, quando a gente forma mestres e forma doutores, nós estamos formando os profissionais pesquisadores por excelência, porque essa é a função primeira de um curso de mestrado e de doutorado. Mas o que me preocupa muito é que todo profissional de nível superior, portanto, todo indivíduo que está na universidade, num curso de graduação, deveria pensar dessa forma. Porque qualquer profissão, tome-se, por exemplo, um advogado que está diante de uma demanda de alguém no seu trabalho. Ele tem que pesquisar as leis, ele tem que pesquisar a jurisprudência, ele tem que buscar toda a história do caso para fazer a melhor defesa possível. A mesma coisa um engenheiro que está diante de uma construção de um prédio num terreno que digamos, de alguma forma diferente daquilo que ele está acostumado. Ele vai ter que pesquisar formas alternativas de fazer esse prédio funcionar naquele terreno, né? E aí a construção não colapsar, por exemplo. E assim vai para qualquer profissão, médico, tal. Por que não, então, o pesquisador da educação? Porque o professor não é aquele indivíduo que, por exemplo, diante de um problema de sala de aula, seja capaz de ir à bibliografia, ir a toda a construção do conhecimento humano e buscar alternativas de solução para aquele problema. Eu acho que isso devia ser uma perspectiva que todos nós devíamos assumir, e não apenas o mestre e o doutor, que, por definição, são profissionais de pesquisa, né? Muitos profissionais não têm, da educação, alguns, né, buscam, às vezes, uma especialização. Não buscando essa especialização, a universidade oferece, como o Sinfop, essa oportunidade de se aproximar um pouco da pesquisa também, né? Uma das coisas que marcam um evento é a oportunidade de o indivíduo, de o professor da rede pública, ou então de alguém da comunidade, mesmo não sendo professor, de ver o que os alunos da graduação e os alunos da pós-graduação, bem como seus professores, estão fazendo de pesquisa. Ao ver a prática do outro, eu começo a perceber como eu poderia resolver os meus problemas. Então, além de eu apresentar o resultado de uma pesquisa, subentendido, eu apresento o método por meio do qual eu cheguei àquele resultado. Então, isso faz com que a pessoa, digamos, aprenda, por decorrência, né? Aprenda não só o resultado em si, o objeto da pesquisa, mas também o meio para se chegar ao resultado. Então, isso é fundamental. Ao ver isso, ele vai perceber que, bom, eu também posso fazer um trabalho, eu também posso, no ano que vem, submeter um trabalho e também estar apresentando esse trabalho com os colegas da graduação ou da pós-graduação, em pé de igualdade. Aliás, isso é uma característica muito interessante que eu queria frisar para a comunidade. Professores, alunos da graduação, alunos da pós-graduação, mesmo não sendo professores, estão em pé de igualdade apresentando trabalhos no Sinfop. Isso faz com que a gente comungue, né?
faça uma comunhão de ideias em torno da pesquisa. Isso é fundamental, na minha opinião, para a formação das pessoas. Professor, o Sinfop já está na sua 6ª edição. Sim. Né? Cada fim de evento, vamos dizer assim, existe já uma pré-programação para o próximo? Existe alguma solicitação para cada ano? Porque já são 6 eventos, né? Uhum. De fato, a avaliação sempre ocorre quando termina o evento e a cara do evento próximo tem a ver muito daquilo que a gente percebeu no evento anterior. Por exemplo, este evento é marcado muito por um espaço bastante interessante das pesquisas de estudantes, né? Por quê? Porque nós percebemos uma demanda muito séria, vindo do Parfor, desses programas PIBID, por exemplo, de os alunos também apresentarem, os alunos de graduação apresentarem seus trabalhos. Uma das coisas que eu tenho feito, por exemplo, no programa Parfor, é auxiliar os estudantes a escreverem bons resumos, depois a escrever os seus trabalhos completos, porque o evento ele tem duas formas de apresentação de trabalhos. O resumo, que é de 100 a 150 palavras, no qual o aluno tem que se virar nos 30 para dizer a sua pesquisa em tão pouco espaço de texto, né? E depois o relatório, né? Que é um texto maior, pode ser um resumo expandido, pode ser um artigo, em que ele vai desenvolver a capacidade de escrita. Aliás, isso é uma coisa fundamental. Não adianta apenas eu fazer uma pesquisa, eu tenho que conseguir escrever essa pesquisa para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Professor, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o 3º bloco do programa Cidadania.